Gravação iniciada, presidente. Muito bem. Bom, a gente está reiniciando a apreciação do processo item 66, recorrente Marlene Gomes Monteiro. O relator é o conselheiro Cláudio de Andrade Cameran. Antes do problema técnico que eu tive aqui, a gente já tinha a apresentação de relatório e voto e estávamos escolhendo os votos. Tá ok? Então, eu pediria para o doutor Daniel proferir seu voto, por favor. Presidente, como eu disse, é um caso que a gente já vota aqui, né, que o contribuinte toma conhecimento da exclusão naquele momento e, portanto, faz a regularização no primeiro prazo de 30 dias que ele pode, que no caso específico é dentro do prazo de impugnação. Então, eu acompanho o voto do relator. Muito bem, doutor Daniel. Doutor Nelson. Como já votei antes, acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor Nelson. Doutora Luciana. Também acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Wilson. Esse caso particular aqui, presidente, é caso de indeferimento de opção pelo simples, né? Realmente não tem termo de indeferimento, então não dá para saber exatamente em que momento que ele tomou ciência daquelas pendências, né? Que, em geral, acontece que quando o contribuinte faz a opção pelo simples, ele entra, vai acompanhando pelo site lá para saber quais são as pendências. Como no processo aqui não tinha nenhum documento para determinar quando ele tomou ciência, então a partir do momento que ele tomou, na verdade, o indeferimento foi depois, né? E foi contado, a partir desse momento foi contado o prazo de 30 dias e ele regularizou com parcelamento. Nesse caso, eu acho que tem uma excepcionalidade aí, e aí eu voto com o relator. Muito bem, doutor Wilson. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o voto, presidente. Também acompanho o voto. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2017. É isso, né, doutor Cameran? Sim, senhor. Muito bem. Passemos, então, à apreciação do item 67, conselheiro Nelson, recorrente C. Torres de Andrade e Companhia Limitada. Com a palavra, o relator. É o processo 10.950, 724-568-2015-29. É um processo de exclusão de ofício do Simples Nacional. Eu estou adiantando que eu estou pedindo diligência, mas vamos primeiro entender os fatos. Em setembro de 2015, foi emitido pela DRF Maringá o ato declaratório executivo de exclusão da contribuinte do Simples por débitos com exigibilidade não suspensa, com efeito jurídico a partir de 1/1/2016. Eu, inclusive, aqui colacionei o ADE, né? E são débitos antigos. Ele está sendo excluído a partir de São débitos antigos lá do ano calendário 2007, 2008. E ele alega, desde a primeira instância, que ele pagou esse parcelamento. Esses débitos, houve o pagamento, mas que a Receita, por alguma forma, de algum problema interno, não registrou esses pagamentos. E ele anexa aos autos, acho que 16 pagamentos, que seria as 16 parcelas. E já na instância COR, eu colaciono aqui as razões da defesa dele, que em 10/10/2012 foi realizado um parcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional, sendo incluídos os seguintes períodos de apuração. Todos aqueles períodos ali que constam do anexo único do ADE. Contudo, em 18/9/2015, a empresa foi notificada
sobre débitos referentes a períodos de apuração que foram objeto do parcelamento e que foram pagos. E ele foi excluído. A notificação também consta débito relativo ao período de apuração 4/2015, já pago. A decisão a qual manteve a exclusão, disse que não encontrou essa quitação, né? Em face das alegações apresentadas na peça de defesa, esclarece-se que, conforme telas 42 e 43, esses débitos dos períodos de apuração a objeto que deram margem à exclusão, foram objetos de pedido de parcelamento, formalizado em 10 de 2012. Porém, esse parcelamento foi encerrado por rescisão do fisco em 15 de 2015. Assim, uma vez que nem todos os débitos relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional foram devidamente regularizados, no prazo de 30 dias, contados da regular ciência do ato declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática. Esse é o voto condutor da decisão ACO. Nas razões de defesa no recurso voluntário, a contribuinte, então, ele argumenta já de forma mais minuciosa e fala falta de atualização dos sistemas internos da Receita Federal. E ele junta os DAS, né? Que sem qualquer razão a União, quando ele rescindiu o parcelamento, né? Então ele junta uma série de documentos e ele conclui que ele está em dia. Então eu passo ao voto. O recurso é tempestivo, né? Preenche os requisitos. Então, são esses períodos de apuração aí que deram margem à exclusão do Simples Nacional, né? Desde a primeira instância de julgamento, a contribuinte rejeita, contesta o ADE de exclusão, argumentando que esses débitos foram objeto de parcelamento de 10 de 2012 e juntou comprovantes de pagamentos, folha 531. Em face dos argumentos da contribuinte, a DRF Maringá, antes da remessa dos autos à DRJ em 17 de 2 de 2016, juntou aos autos cópia de tela CIVEX, demonstrando que o citado parcelamento de 10 de 10 de 2012 foi encerrado por rescisão 15 de 2 de 2015. Essa é a versão do fisco, né? E ainda juntou o extrato dos débitos remanescentes de 17 de 2 de 2016, que ensejaram a emissão do ADE de exclusão, conforme excertos aqui que eu colaciono. Então, há um rol de débitos aqui, aí. É o valor total parcelado 4.907, né, 0,12, número de parcelas 16, valor de cada parcela 306,70. E aí constam essas parcelas como devedoras. A decisão ACO manteve o ADE de exclusão do Simples, com base na fundamentação do voto condutor que eu já explanei aqui no relatório. Na sequência, então eu transcrevi aqui a fundamentação do voto condutor. E nessa instância ordinária do CARF, o contribuinte arrola, traz os comprovantes de pagamento. E entende que está quites, que não tem débito, né? Então, identificados esses pontos, eu passo a enfrentá-los. Compulsando os autos, constato que a contribuinte juntou aos autos 16 comprovantes de pagamentos. Folhas 911 e 1531, que seriam quitação dos débitos que ensejaram a emissão do ADE de exclusão do Simples. Inclusive, tais pagamentos teriam ocorrido muito tempo antes da emissão do ADE.
a decisão ACO, na fundamentação do voto do condutor, nada tratou acerca desses documentos, juntados aos autos, juntamente com a manifestação de inconformidade. Não há nenhuma palavra dizendo, olha, esse pagamento aqui se refere a outro período, etc. Não entrou no mérito desses pagamentos. É como se não tivesse, como se esses pagamentos não estivessem acostados aos autos. Como os elementos de prova, comprovantes de pagamentos, não estão legíveis, e é sofrível porque depois que foi feito o escaneamento não está legal. E eu acho que os comprovantes também lá no original também são de difícil compreensão. Então, há uma dúvida fundada acerca de que período são esses pagamentos. A que período se refere? A gente não pode cometer uma injustiça e aqui, de plano assim, rejeitá-los, né? Então, por prudência, como já há o início de prova, entendo que deve se converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem se manifeste e verifique se esses pagamentos estão no sistema e a que período se referem, para depois a gente ter uma base sólida no sentido de refutar ou aceitar esses pagamentos. Se eles se referem a períodos lá do parcelamento, por que não ingressaram, por que não foram alocados, né? Qual é o problema desses pagamentos? Né? Se eles existem, são verdadeiros, né? Se podem ser confirmados pela Receita, né? Se vocês compulsarem os dados, vocês vão ver que realmente a gente não consegue decifrar porque é uma cópia ilegível. Você não consegue, é muito escura o documento lá, a cópia, há tudo uma escuridão total ali, você não consegue detectar os dígitos, os números, se esse documento é verdadeiro ou não, né? E a que período se refere. Então, portanto, eu estou determinando que os autos retornem à unidade de origem para que faça algumas verificações que eu estou pedindo aqui. Intimar a contribuinte a apresentar comprovantes de pagamentos legíveis, pois as cópias constantes dos autos estão ilegíveis. Verificar se os pagamentos suscitados foram registrados, alocados nos sistemas internos da Receita. Os débitos do parcelamento foram quitados antes ou depois da emissão do ADE. Se os débitos foram pagos pelo qual houve a rescisão do parcelamento e a emissão do ADE. A unidade de origem, no caso, a DRF Maringá, deverá, por fim, elaborar o relatório circunstanciado e apresentar o resultado da diligência fiscal, e do qual dará ciência à contribuinte abrindo prazo, para a ciência do contribuinte manifestar-se em querendo. Portanto, voto para converter o julgamento em diligência conforme especificado. É o voto. Muito bem, doutor Nelson. Doutor Daniel, você gostaria de falar? Presidente, então, uma observação. De fato, é um caso muito estranho, porque tem um pedido de parcelamento, não há dúvidas que ele parcelou exatamente esses débitos período. Ele junta uma série de guias de pagamento que, de fato, estão um pouco ilegíveis. Algumas até dá para ver, mas outras não dão. Foi dividido em 16 parcelas. Pelo prazo entre a adesão e a rescisão, já teriam passado as 16 parcelas. Ele junta 16 ou 17 comprovantes aqui. E o débito remanescente que tem lá no extrato é o mesmo. É como se nenhum pagamento tivesse sido alocado. É como se não tivesse pago nada. Agora, ao meu ver, eu acho que tem dois caminhos. Ou realmente a diligência é um deles, mas talvez ajustar a diligência, porque assim, pelo próprio extrato aqui já está claro que não foi alocado. Então, na verdade, teria que confirmar esses pagamentos de alguma forma e fazer a devida alocação. Agora, a DRJ, para mim, cometeu uma falha muito grande. Ela sequer se manifestou sobre esses documentos. Simplesmente fala, ele fez um parcelamento, mas rescindiu tal data. Sim, os comprovantes ali que ele fala, eu paguei tudo, trouxe todos os comprovantes. A DRJ não falou absolutamente nada sobre isso. Então, acho que, nesse ponto, teve um cerceamento aí de direito de defesa ao contribuinte pela DRJ. Então, uma sugestão que eu estou trazendo aqui seria, se não seria o caso de anular a decisão da DRJ por conta da falta de manifestação sobre os documentos. Há realmente uma dúvida
razoável aqui sobre as alegações, uma fumaça de bom direito do que o contribuinte está alegando, e me parece que teve uma falha muito grande aqui da DRJ, porque eu acho que a DRJ que deveria ter feito essa conversão em diligência naquele momento, né? Você tem os documentos lá, tá nos autos, ele junta tudo, tem o comprovante de parcelamento, enfim. Aí eu só queria colocar isso aí em discussão para a turma. Eu acho que tem os dois caminhos, realmente anular ou converter em diligência. A questão da conversão em diligência, se converter em diligência e, por exemplo, a diligência vier dizendo que não tem como alocar, essa vai ser a única instância que o contribuinte vai ter para discutir a validade desses documentos, né? Então, se a DRJ dissesse, não tem como alocar, ele teria que, de repente, como trazer em sede de recurso, novas alegações. Então, você afetaria aí o duplo grau de jurisdição, né? Então, esse ponto aí para discussão que eu estou trazendo aí para o turma. Eu acho que você pode deixar as duas opções em aberto, Daniel, porque por uma questão de economia processual, se o processo retornar à origem e ela verificar e constatar os pagamentos, ela mesmo pode resolver tudo por ali, né? E a gente mata o processo, entendeu? Nada impede que que o Nelson, se ele entender assim, obviamente, né, da forma como tu colocou, que teria havido esse cerceamento de defesa pelo fato da DRJ não ter analisado os documentos. Nada impede que ele coloque isso no voto, até para que quando voltar esse processo, né, se não for favorável ao contribuinte em relação à diligência, você tem o outro caminho. Teria que anular, né? Porque a gente só poderia passar por cima dessa nulidade se for para... Eu ainda prefiro deixar em aberto isso, deixar como uma carta na manga, entendeu? E partir para a diligência, porque com a diligência você pode resolver isso muito mais rápido. Porque a diligência ela vai ter que ser feita de toda forma, seja aqui ou seja na DRJ, né? Exato, exatamente. É razoável a sua fundamentação, presidente. E além do mais, a gente está oportunizando a contribuinte a se manifestar em relação ao relatório, né? Da diligência. Ele pode apresentar razões, né? Ela vai ter essa oportunidade, seja aqui, seja na DRJ, mas realmente por questão de eficiência processual, talvez seja... Porque assim, diligência precisa ser feita, pronto. Ao meu ver, tá claro. Para mim deveria ter sido feita na DRJ, não foi. Mas se essa diligência que vier favorável ao contribuinte, a gente ultrapassa essa nulidade e dá provimento, né? Eu só acho que tem que ajustar um pouco aqui a diligência, Nelson. Sim. É porque desse jeito, verifique se foi alocado. Já tem prova que foi alocado. Isso. Porque você vai intimá-lo a apresentar documentos porque eles estão elegíveis, ele não tem. Isso é antigo, ele não vai ter. A gente está falando de comprovante daquele de papel térmico, né? Isso não vai ter, Nelson. Mas eu tenho que prever todas as possibilidades. Eu sei, mas aí vai ficar uma coisa negativa, ele não vai conseguir apresentar. É só para, na realidade, é só para o sistema confirmar lá os pagamentos, porque eu não sei por que eles não viram isso. Porque assim, os DAIs, né, eles têm código de barra. Então, por esse código de barra, eles têm como fazer essa checagem, onde é que foi alocado, entendeu? Pois é. E por que não foi alocado nesses débitos dele? Então, assim, eu também concordo com o Camerano, que eu acho que o que tem de documento aqui, eu estou falando de documento de 2012, a gente está em 2020, o contribuinte não vai ter mais nada aqui. Você poderia colocar, Nelson, assim, intimar o contribuinte para que junte documentos complementares, se houver, mas assim, eu acho que a determinação tem que ser para a unidade de origem verificar, através dos códigos de barra, das guias e dos comprovantes, tá? Onde é que foram alocados esses pagamentos, e se os pagamentos efetivamente aconteceram, porque pelo código de barra ele consegue verificar. De repente acontece o que aconteceu no meu ontem, foi alocado como imposto de exportação. Pois é. Sim. Eu vou ajustar o voto... Na hora de ajustar o voto, eu vou verificar o vídeo aqui e vou acompanhar, né, passo a passo aí. Alguns comprovantes eu consigo ler e o código de barra está batendo, entendeu? Então, assim, acho que não tem dificuldade de verificar a alocação desses pagamentos pelos códigos de barra. Vocês conseguem identificar se foi a unidade que juntou esses documentos, que fez a digitalização, ou foi o próprio contribuinte? Parece que foi o próprio contribuinte. Por exemplo, não, foi a unidade, porque ele fez a contestação em formulário e papel. Protocolou fisicamente. Entendi. Mas acho que ele deve ter tirado o xerox, né? E aí, na hora que ele fez a digitalização, para fazer a digitalização,
o comprovante, como é um papel térmico, ele vai acabando, vai ficando com o tempo, não vai adiantar. Realmente, eu acho que tem que ficar, desculpe, Nelson, mas tem que verificar quais foram os pagamentos que o contribuinte realizou. Esses pagamentos, com certeza, estão no sistema, né? Precisa verificar qual que é o andamento que a unidade deu para eles, porque ele tinha o propósito de fazer o pagamento daqueles parcelamentos. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com os documentos que estão no processo mesmo. Eu só perguntei daquela forma ali, porque, assim, se foi a unidade que digitalizou, ela que teria a responsabilidade de juntar aos autos o documento que fosse minimamente aproveitável. Está entendendo? E se não é aproveitável, ela vai ter que correr atrás, porque o contribuinte foi lá e mostrou para ele os documentos. Entende? Então, a unidade realmente é que teria que correr atrás para fazer a prova desse pagamento e principalmente da alocação. Tá? Enfim, Nelson, se você aceitar a sugestão dos colegas de fazer esse ajustamento da diligência, a gente passaria a votação já. Sim, esse encaminhamento aqui das letras A, B, C e D, aí eu ajusto sim. Tá. Podemos votar, gente? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. O relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Muito bem, também acompanho, então temos por unanimidade de votos, dar provimento... Por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Ok? Passemos então à apreciação do item 68, conselheiro Camerano, recorrente Start Vision, Comunicação Visual Limitada. Com a palavra, relator. Pois não, senhor presidente, eu estou aqui abrindo o arquivo. Bom, inicio aqui, então, fazendo um breve resumo do relatório e voto à decisão de piso, acórdão proferido pela 7ª turma da DRJ Curitiba em 2017. A contribuinte teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido porque tinha existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Então, na realidade, trata-se de 2 débitos aqui do Simples Nacional, de julho e agosto de 2016. Vocês estão ouvindo um barulho aí, está incomodando, não? Não? Ah, tá. Não, porque o aspirador de pó foi ligado aqui, aí eu... Pior é uma britadeira que tem do lado da obra aqui agora. Então tá. Pode tocar. Tá bom. Aí, então são 2 débitos aqui, julho e agosto de 2016. Então, cientificada dessa questão, a empresa apresentou sua manifestação alegando que buscou regularizar os débitos através de parcelamento em 11 de abril de 2017. No voto da decisão de piso, ela transcreve aqui a legislação, né, do impedimento, quando a opção quando há débitos, e diz o seguinte: de acordo com o termo de indeferimento, havia 2 débitos que impediam a empresa de obter o deferimento da opção pelo Simples Nacional no ano calendário em pauta. No caso, conforme se observa dos documentos juntados aos autos, o pedido de parcelamento efetuado pela empresa em 11 de janeiro de 2017 abarcou débitos exigíveis com período de apuração até maio de 2016. O parcelamento não incluiu, portanto, os 2 débitos constantes do termo de deferimento em pauta, de julho e agosto. Né? Assim, tem-se que os débitos constantes no TI em pauta não foram regularizados no prazo legal, até o último dia útil de janeiro de 2017. Então, deferiram o pedido. No recurso voluntário, a interessada ingressou com seu recurso voluntário tempestivamente, onde, desprezando-se aqui a transcrição de matéria estranha ao litígio, porque ela traz uma série de matéria estranha que eu não vou relatoriar,
tais como atividade vedada, descaminho e menções a ato declaratório de exclusão, isso tudo está no recurso, eu não vou transcrever, porque não tem matéria estranha aqui ao litígio. Então, eu passo a transcrever a essência de suas alegações. Então, ela diz aqui que não é sequer razoável ao auditor concluir que existia débito sem suspensão. O relator de primeira instância também não afirma que existia débito, segundo ele é correto haver deferimento. Não há e nem poderia haver débito não suspenso, pois a empresa não iria parcelar somente uma parte dos valores, onde se conclui que os meios estavam parcelados. É muito mais razoável afirmar que todos os débitos foram parcelados e o próprio deferimento feito pelo sistema automático ajuda que assim se conclua. Assim, não sendo devedora dos valores cobrados, a manifestante e recorrente requer seja mantido o deferimento do sistema, visto que não é procedente o indeferimento da mesma do Simples Nacional, que é o relatório. Passando para o voto, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário dele se conhece. Constou no termo de indeferimento os seguintes débitos em aberto. Então, constou lá no termo esses dois débitos aqui. Julho de 2016 e agosto de 2016. Então, esses foram os débitos que causaram o indeferimento. Por ocasião da impugnação ao referido termo, a interessada apresentou o documento onde procurou demonstrar que, abre aspas, os débitos que constam como indeferimento da opção foram parcelados dentro do prazo estabelecido pela lei. Eis o documento trazido e acostado aos autos. São esses documentos aqui, ó, recibo de adesão ao parcelamento especial do Simples Nacional. Então, conforme pode observar esse parcelamento, os débitos encerram lá em maio de 2016. Né? Ou seja, não estão contemplados aqui nesse parcelamento aqueles dois débitos lá de julho e agosto de 2016. Como se vê, o parcelamento efetivado não contemplou os débitos que constaram no termo de deferimento, conforme assinalado na decisão recorrida. A recorrente, sabedora deste fato, porque a DRJ já disse para ela, olha, esses dois débitos não constam naquele parcelamento lá. E ela simplesmente ignorou essa questão. Ela não apresentou nada que pudesse me causar alguma dúvida, que eu tivesse algum indício de que ela estaria correta. Em si, ela ignorou. A DRJ apontou o caminho para ela. Como se vê, o parcelamento efetivado não contemplou os débitos que constaram no termo de deferimento, conforme assinalado na decisão recorrida. A recorrente, sabedora deste fato, limitou-se a afirmar que havia parcelado todos os débitos, silenciando-se quanto aos débitos apontados no termo. Ou seja, aqueles dois débitos lá, praticamente os ignorou. Então, senhor presidente, meu voto é para negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, o microfone está desligado. Desculpa. Muito bem. O voto do conselheiro Camerano por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, acompanho o voto. Doutora Luciana. Acompanho o voto, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Voto com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 69, conselheiro Nelson, recorrente Aline Mai Barbosa, ME. Presidente, é este processo que o ADE foi emitido quando você era delegado, né? Então esse eu estou impedido de participar. Doutor Camerano, o senhor pode assumir os trabalhos daqui para frente, doutor Camerano? No caso desse processo, por gentileza? Sim, claro. Eu vou ficar só observando aqui, tá? Sim. Então, é o processo 12.719, 721, 613/2013-08. Exclusão de ofício do Simples Nacional. Recorrente Aline Mai Barbosa, microempresa.
é uma ADE de exclusão do Simples por comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. É uma atuação repressiva da fiscalização aduaneira. Então, esse recurso voluntário é em face do acordo da 4ª turma da DRJ São Paulo, que julgou a manifestação improcedente. Então, em 26 de novembro de 2015, foi emitido pela DRF Florianópolis o ato declaratório executivo ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional, por ter sido constatada em procedimento de fiscalização, realizado em 24 de 10 de 2013, a comercialização de mercadoria objeto de contrabando desse caminho, incorrendo estando em cursa os fatos subsumidos na situação excludente prevista no inciso 7 do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006, com efeito jurídico a partir de 1 de 10 de 2013, que é o mês em que a fiscalização aconteceu e que constatou a infração, né? Conforme a DE 22, que eu colaciono aqui. Desde a primeira instância, a contribuinte já, aqui de plano, há um outro processo em que ela foi revel. Ela não apresentou os documentos de importação, os documentos de ingresso regular da mercadoria estrangeira no território nacional. Então, ela foi dado prazo de defesa no processo e ela não conseguiu desincumbir-se desse ônus de trazer a prova, né? Então, lá, o fato é consumado, né? Houve a aplicação da pena de perdimento no processo relativo à apreensão da mercadoria e a auto-infração. E, como reflexo aqui, é a pena de exclusão, vamos dizer, o ADE foi emitido de exclusão do Simples Nacional a partir do mês da infração, né? Desde a primeira instância, a contribuinte alega que essas mercadorias seriam antigas, obsoletas, invendíveis, que não seriam dificuldade para comercializar, e procura desqualificar a atuação fiscal, né? E, além do mais, aquele argumento de que uma empresa pequena, com poucos funcionários, e que, uma vez fora do Simples, praticamente é uma sentença de fechamento da empresa, de fechamento dos postos de trabalho. Então, é aquele argumento persuasivo, mas a legislação ela é clara, né? Aqui tem que se aplicar a legislação, né? Embora os argumentos a gente entende, mas tem que se aplicar a legislação vigente na época dos fatos. É aquela máxima, né? Sed lex, dura lex. Então, a decisão a qual manteve a exclusão do Simples, né? Foi infensa a todos esses argumentos e manteve porque ela teve a oportunidade novamente para trazer essas provas de ingresso regular da mercadoria estrangeira no território nacional, mas como lá no processo de pena de perdimento, lá, né, revelia, aqui também ela não trouxe as provas, apenas com base nessa argumentação de que a mercadoria seria obsoleta, antiga, com dificuldade para vendê-las, mas, na verdade, a gente vai ver depois no voto que a mercadoria apreendida, ela ultrapassa $8.000, né? E são itens miúdos e uma quantidade imensa de produtos. Então, nesta instância recursal,
a contribuinte repete esses argumentos e eu passo, então, agora ao voto. Conforme relatado, trata-se de processo de exclusão da contribuinte do Simples Nacional. O recurso é tempestivo, ele preenche os pressupostos, né? Por infração capitulada no inciso 9 do artigo 29 da Lei Complementar 123, por comercialização de mercadorias objeto de contrabando desse caminho. É daquela região ali de Laguna, né? Desde a primeira instância de julgamento, a contribuinte argumenta que o fato da apreensão da mercadoria de origem estrangeira em seu estabelecimento empresarial, em razão da não apresentação de notas fiscais, não induz, por si só, a prática de descaminho ou contrabando e a perda de um regime tributário. Que, no caso, não há prática de contrabando descaminho, mas tão somente a ausência da apresentação de notas fiscais das mercadorias objeto do auto infração de apreensão de mercadorias, ainda por razões particulares e injustificadas. Ele reconhece que são situações particulares dele, do contribuinte, e injustificadas. Mas, assim mesmo, ainda tenciona permanecer no Simples, sem trazer as provas, né? Então, assim como a decisão a qual rejeitou esses argumentos, e a contribuinte aqui também novamente repete esses argumentos, e eu constato que essas mercadorias, diversamente do alegado, elas não são, assim, invendíveis, obsoletas, ultrapassadas, antigas, né? E eu transcrevo, colaciono aqui, passando rápido primeiro pelo meu voto, porque é um pouco mais especificado, mas eu colaciono aqui, então, na folha 10, compulsando os presentes autos, consta cópia da relação completa dos itens objeto do auto-infração de apreensão de mercadorias de origem estrangeira sem prova do ingresso regular no território nacional, no valor de 8.576,2 dólares. Folhas 9 e 15, e que colaciona o excerto, uma centena de mercadorias aqui, mais de uma centena, né, que foram apreendidas lá na gôndola do estabelecimento, lá no ponto de venda, né? Destarte, não cabe agitar e discutir esses autos de exclusão do Simples Nacional à infração ingresso irregular das mercadorias de origem estrangeira no país, pois a infração restou confirmada. E a contribuinte não trouxe outras provas, não trouxe provas, né? Então, aquela decisão lá no processo de pena de perdimento concretizou essa infração de forma definitiva na esfera administrativa nos autos do processo conexo aqui, 2013-51, contribuinte revel, matéria preclusa. Quanto aos demais argumentos da recorrente, que a exclusão do Simples, no caso, seria medida extrema, castigo muito duro, se mantido, pois com certeza afetará deveras a empresa, pequeno comércio, criando ainda mais dificuldades financeiras para se manter e manter os postos de trabalho, né? Que o fisco, ao invés de aplicar a pena de perdimento, de exclusão do Simples, deveria cobrar os tributos dessas mercadorias estrangeiras de origem estrangeira do ingresso irregular no país, constituir o crédito tributário e permitir a continuação no Simples. Acontece que quando essa mercadoria ingressa no país sem documentos de origem e é dado prazo para se defender e não se defende, há pena de perdimento. Não há cobrança dos tributos, mas sim a mercadoria fica confiscada. Aqui também a argumentação da recorrente não colhe a melhor sorte, né? Então, os fatos são concretos, estão lá postos e a infração ela está demonstrada, né, de forma plena e suficiente para manter a contribuinte excluída do Simples. E, ademais, esses argumentos todos
de acordo com a súmula CARF 2, não cabe questionar a inconstitucionalidade da legislação aplicada, porque ela fala que é injusto, é uma pena severa demais, mas a gente não cabe entrar na questão da constitucionalidade dessa, porque essa é uma questão que, se ela quiser discutir, é outra esfera, não na esfera administrativa, porque o órgão administrativo, o julgador do órgão administrativo não tem essa força da alçada enfrentar a questão da ilegalidade da legislação aplicada e da sua inconstitucionalidade, né? Então, na verdade, o ADE declara uma situação fático-jurídica constituída na data da ocorrência da infração, com efeitos que se irradiam a partir dali, né? E não a partir da data que a infração restou conhecida, ou a partir da decisão final irreformável na esfera administrativa. Então, o ADL não tem efeito retroativo. Ele só está declarando, ele não tem efeito constitutivo, ele declara uma situação fático-jurídica constituída lá na data da ocorrência da infração. Por isso que o ADE começa seus efeitos jurídicos a partir do mês da infração, porque a legislação do Simples determina assim. Então, deve ser mantida a decisão recorrida que manteve o ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 1/10/2013. O mês 10 de 2013 foi a data da apreensão das mercadorias, quando houve a fiscalização, vamos dizer, repressiva de apreensão das mercadorias, e que a contribuinte não conseguiu se desincumbir, não teve as provas de ingresso regular no país. Então, por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Muito bem, doutor Nelson. Está aberta a discussão. Se alguém quiser se manifestar. Ninguém? Podemos passar para o voto? Vocês vão me orientando aí, porque a ordem, mais ou menos, eu me perco aqui, viu? Mas eu sei que o primeiro, ao meu lado aqui, é o conselheiro doutor Daniel, né? Depois eu. Seu voto, então, doutor. Com relator, presidente. O próximo... Seria eu, mas já votei. Ah, sim. Seria agora a Luciana? Acompanho o voto. Luciana. Acompanho o relator, presidente. A doutora Wilson. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Muito bem. Eu voto com o relator também, tá? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Certo, doutor Nelson? Certo. Muito bem. O senhor pode devolver a presidência para mim, doutor Camerano? Devolvo a presidência ao presidente Luiz Augusto. Muito obrigado, doutor Camerano. Após essa brilhante condução, eu estava aqui escondidinho, estava ouvindo a discussão. É uma verdadeira loja de departamento, né, doutor Nelson? Porque tinha de calcinhas até eletroeletrônicos de última geração. Espetáculo. Mas, enfim. Passemos à apreciação do item 70. Conselheiro Camerano, churrascaria Expresso Grill Limitada. Ainda bem que está longe da hora do almoço, viu, Camerano? É verdade. Com a palavra o relator. Estou abrindo o voto aqui. Mas faz tempo que eu não como um churrasco. É verdade. Tá muito caro, Camerano. Assim, né? Ir no restaurante também é meio temeroso, né? Eu prefiro a churrascaria do meu cunhado. É bem mais barata. Na casa dele, certo? Na casa dele. Muito bem. Vou iniciando aqui, então, transcrevendo o relatório de voto da decisão de piso, proferido pela 6ª turma da RJ Porto Alegre, em 2018.
A empresa ela fez a opção pelo Simples Nacional, né? Em 29 de janeiro de 2018. Essa opção foi indeferida em razão da existência de débitos inscritos em dívida ativa da União, cuja exigibilidade não estava suspensa. Então, ela relacionou aqui os débitos, né? São 2 débitos, tem aqui o nome da inscrição e tal. Na manifestação de inconformidade, ela teve ciência em 19 de fevereiro de 2018 e alegou que em 26 de janeiro de 2018 ela aderiu ao parcelamento simplificado das inscrições, havendo agendado o pagamento para 31 de janeiro de 2018. Entretanto, esse pagamento, por um erro do sistema, não foi efetuado. Aduz que em 1º de março de 2018 aderiu ao parcelamento, o qual restou deferido em 5 de março de 2018. Então, requer que seja incluída no Simples Nacional. No voto à decisão de piso, ela diz o seguinte aqui: examinadas as consultas de folhas tais, verifica-se que em relação ao débito impeditivo ao Simples Nacional, objeto daquela inscrição lá, que foi cadastrada a solicitação de parcelamento em 25 de janeiro de 2018. Foi cadastrada a solicitação de parcelamento em 25 de janeiro de 2018, dentro do prazo lá da opção, né? A qual não teve seguimento. E a 2, que em 1º de março de 2018 foi cadastrada a solicitação de parcelamento deferida em 3 de março. Assim também quanto ao outro débito impeditivo, cujo parcelamento somente veio a ser deferido lá em 3 de março. E as telas de consulta confirmam que a impugnante lá fez o pagamento da primeira parcela em 1º de março, né? Ocorre que no ano calendário de 2018, a contribuinte dispunha de prazo até 31 de janeiro de 2018 para regularizar eventuais pendências. Então, transcreve aqui a legislação. No recurso voluntário, a interessada alegou, então, que ela detalhou os motivos alegados em sua impugnação, mas que não foram acolhidos, de onde se pode concluir que reitera os argumentos lá expostos. Naturalmente, ela está reiterando o que ela apresentou na impugnação. Bom, passando aqui para o voto, preenchi os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço. Entendo que a decisão recorrida não se posicionou sobre certas situações descritas nos documentos emitidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os quais foram acostados aos autos pela DRJ, o que me faz conduzir ao entendimento diverso ao dela, aliado também a outros aspectos de minha convicção pessoal que adiante faço demonstrar. Conforme relatoriado, foram 2 os débitos impeditivos à opção Simples Nacional. Então, reproduz aqui os débitos impeditivos. Então, aqui não tem valor, mas só tem o débito, a inscrição lá em indicativo, né? Relativamente ao débito da inscrição final 261543, né, que é o primeiro aqui, a DRJ sim se posicionou. Ela disse aqui que esse débito aí, que foi cadastrada a solicitação de parcelamento em 25 de janeiro de 2018, a qual não teve segmento. Só isso. E a 2, que em 1º de março foi cadastrada a solicitação de parcelamento e deferida em 3 de março. Vejamos, portanto, o documento em que se baseou para indeferir a opção da recorrente. Então, tem aqui a tela lá da Procuradoria referente a essa inscrição aqui, a inscrição 261543. Se observa aqui, o valor e tal, e aqui em 20, lá aparece ali que foi feito o deferimento do parcelamento, depois aparece um dado aqui nessa última tela que eu estou vendo aqui, na última tela da Procuradoria, na folha 6, né? Que apareceu lá que foi feito o deferimento do parcelamento, mas depois foi feita uma desistência, e depois cadastraram de novo, enfim. Eu não consigo entender por que eles
fizeram, por que não teria dado seguimento. Observe que no dia seguinte ela foi ajuizada de novo, né? O parcelamento. Conforme as situações descritas acima, a recorrente teria feito uma solicitação de parcelamento em 26 de janeiro de 2018, conforme já havia afirmado em sua impugnação. Entretanto, algo ocorreu que impediu o deferimento da solicitação, sem que ressaltos tenha sabido as razões pelo competente órgão fazendário. Veja que a recorrente fez a opção pelo Simples Nacional na data de 29 de janeiro de 2018. E antes ela já tinha feito a solicitação de parcelamento. E em data anterior, como se viu, já havia solicitado parcelamento do débito. Ainda, ao tomar ciência do indeferimento da opção em 19 de fevereiro de 2018, foi quando ela tomou ciência de que aquele parcelamento, não sei por que não deu seguimento, percebe-se pelas descrições supra, que na data de 1º de março de 2018, conforme pode ver na tela lá, antes, portanto, do prazo final de sua impugnação, efetivou uma nova solicitação de parcelamento do débito, então deferida em 3 de março de 2018. Entendo que os fatos até aqui, ora mostrados, sejam suficientes para considerar que o débito foi de pronto regularizado. Mas me permito trazer outra situação que reforça ainda mais a minha convicção da regularidade legítima do débito em questão. Eu trago aquele texto lá, que eu sempre reproduzo nos meus votos, onde o contribuinte ele é colocado numa sinuca que ele nem, não sabe o que aconteceu, e aí ele vai e regulariza após aquele tempo. Veja que ele fez o parcelamento em 29 de janeiro e o prazo ia terminar em 31 de janeiro. Então, eu trago esse texto aqui, que é de conhecimento de todos, que eu reconheço que se ele regulariza após a ciência do termo de deferimento, sem inclusive ter sabido por que o parcelamento dele não foi deferido, mas ele regularizou de novo dentro do prazo da impugnação. Voltando para o caso em análise, verifique-se que a situação subsome a hipótese oraventada, ou seja, houve a regularização no prazo da impugnação. Ciência do termo de deferimento em 19 de fevereiro de 2018 e pagamento em 1º de março de 2018. Entendo, pois, que as alegações em sua impugnação não foram adequadamente debatidas na decisão de piso. Além de que os documentos por ela acostados apontam o indeferimento de parcelamento sem que haja nos autos evidência de seu conhecimento por parte da recorrente em momento anterior à emissão do referido. Ainda, houve a regularização formal do débito do prazo da impugnação. Relativamente ao débito de inscrição, a outro débito de inscrição, a DRJ assim se posicionou. Assim também, quanto ao débito impeditivo lá da inscrição final 1215292, cujo parcelamento igualmente só veio a se deferir em 3 de março, que é a mesma situação da primeira inscrição. Então, aqui está o documento em que se baseou a DRJ. Eu reproduzo aqui as telas da Procuradoria, né? E aqui embaixo eu comento que é a mesma situação que verificamos na outra inscrição, viu, senhor presidente? Então, a situação é a mesma enfrentada com relação ao débito anterior, de forma que o que comentei anteriormente estende-se ao débito supra. Então, senhor presidente, eu voto para dar provimento ao recurso voluntário no sentido de afastar os efeitos do termo indeferimento. Não seria afastar os efeitos, né? Claro, se for assim decidido, mas eu acho que teria que arrumar aqui, né? Para deferir a opção, né, na data, né, talvez. Mas esse é um voto, senhor presidente. Muito bem. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Luciana. Também acompanho o voto, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Também acompanho, temos então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2018. Se eu não estou enganado, doutor Camerano. Eu vou só conferir. Que ele pediu a opção em 29 de janeiro de 2018, né? Isso. Então, creio que seja a partir dessa data, porque ele já é uma empresa já de 1996, se não me engano. Então é isso mesmo, senhor presidente.
Então tá, muito bem. Item 71, conselheiro Nelson, M.A. Mendes, Serviços Administrativos Eireli. É o processo 13.771.720.665.2015.49. Exclusão de ofício do Simples Nacional. Só quanto aos fatos, porque eu não vou conhecer do recurso, mas primeiro vou entender aqui os fatos. Trata-se do curso voluntário em face do acordo da 4ª turma da DRJ Brasília, que julgou manifestação de inconformidade improcedente, ao manter a exclusão do Simples. Que em 9 de setembro de 2015, a DRF Vitória expediu o ato declaratório executivo de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por débitos com exigibilidade não suspensa, com efeito jurídico a partir de 1/1/2016. Eu colaciono aqui o ADE, mas veja, desde a primeira instância, a contribuinte, ela é aqueles argumentos, assim, de que tem dificuldades, mesmo no Simples, tem dificuldade para se manter, né? Ela reconhece os débitos, desde a primeira instância, mas ela pede mais prazo. Ela tem um parcelamento em curso, mas que não engloba todos os débitos que deram margem à exclusão pelo ADE. Então, ela diz, olha, eu preciso que esse parcelamento que está em curso, eu faça que permita pagar em dia ele, mas que estende lá não sei para quantos anos, e depois desse parcelamento, que seja concedido um novo parcelamento para esses débitos que estão ainda remanescentes, né? Então, ela apela para um pedido de solução do problema dela. A decisão a qual manteve a exclusão do Simples, né? Uma vez que não está comprovado a quitação dos débitos, e ainda fala em que os débitos não foram quitados no prazo, aquele prazo legal dado, né? Nesta instância, a contribuinte novamente, né? Ela basicamente se fixa na questão de que ela quer prazo para pagar os débitos, para fazer um parcelamento, né? Diante do exposto, sob pena de ainda ser excluída, a empresa solicita a prorrogação do prazo para dar tempo do parcelamento dos débitos que ainda restam da Procuradoria, que serão feitos ainda no dia 10 de março de 2017. Serem deferidos, com isso, a empresa não terá mais débito junto à Receita. Então, basicamente, ela pede prazo para se regularizar, né? Então, eu vou aqui, no meu voto, embora tempestivo o recurso voluntário, não há matéria impugnada, ou seja, não há lide a ser enfrentada. E eu vou já direto lá no voto na folha 8. Como visto, não há lide a ser enfrentada por esta instância recursal, pois a contribuinte, em momento algum, nas razões do recurso, insurgiu-se contra a decisão recorrida e contra o ADE. Ela não atacou os dois. Nenhum e nem os dois. De exclusão do Simples Nacional. Apenas reconheceu a existência dos débitos em aberto e pediu mais prazo para regularizá-los, para que não seja excluída do Simples Nacional ad eterno, né? Ora, está configurada a inexistência de lide, inexistência de matéria controvertida, quanto ao ADE de exclusão do Simples Nacional e em relação à decisão a qual. Não se conhece do recurso que se limita a reconhecer os débitos em aberto que deram causa à exclusão do Simples Nacional, que se limita a informar pedido de parcelamento de parte dos débitos após o prazo hábil para regularizá-los, e que se limita a reconhecer que persiste em aberto parte do débito ainda não objeto de parcelamento, pleiteando que o débito remanescente seja quitado, objeto de outro parcelamento futuro, para
finalização, conclusão de todos esses débitos que deram origem à margem à exclusão do Simples. Ademais, não compete ao CARF a apreciação do pedido de concessão de prazo, mais prazo, para a regularização dos débitos em aberto, inscritos ou não em dívida ativa da União, e que deram causa à emissão do ADE, de exclusão da contribuinte Simples Nacional. Então, por tudo que exposto, eu voto para não conhecer do recurso. É o voto. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Doutor Camerano. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanhe, presidente. Também acompanha o relator, então temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Ok? Item 72, conselheira Letícia, furtado comércio de malhas de compressão limitada ME. Abrindo, só um minutinho, presidente. Bem, presidente, trata de um indeferimento de opção do Simples relativo ao ano calendário de 2015, basta ver a existência de débito inscrito em dívida ativa cuja exigibilidade não estava suspensa. A interessada apresentou manifestação de inconformidade sob o argumento que está em fase de negociação e parcelamento do débito que se encontra na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quando do julgamento pela delegacia de origem, tendo em vista que a regularização somente ocorreu em 2 de dezembro de 2015 e o prazo para a regularização era 6 de fevereiro de 2015, foi julgado improcedente a manifestação. E depois recurso argumentando a contribuinte que este contribuinte, em virtude de se tratar de uma microempresa e concorrer muitas vezes com pequenas, médias e até grandes empresas, não tem de forma alguma como se manter no mercado sem o benefício da tributação do Simples Nacional. Dessa forma, sem essa tributação, o contribuinte tem sua atividade totalmente inviabilizada, tendo, portanto, como condição para continuar atuando no mercado o fato de sua tributação ser pelo Simples. Informa ainda que sempre buscou estar com a sua situação regular perante a todos os órgãos, inclusive a Receita, que se pode comprovar mediante as certidões negativas. E requereu, no fim, a inclusão no Simples no ano calendário de 2015. Argumenta basicamente, aí, já no voto, presidente, argumenta basicamente a contribuinte que sempre buscou estar em dia com as suas obrigações e que não teria condições de atuar no mercado fora do Simples Nacional, que comprova com todas as certidões negativas anexadas que sua situação é regular. Entretanto, ouvida a contribuinte que a atividade administrativa tributária é vinculada à lei, não cabendo qualquer julgamento subjetivo por parte dessa. Não tendo a contribuinte cumprido determinado pela legislação federal, ou seja, estar adimplente quando do pedido da inclusão no prazo de 30 dias a contar do indeferimento, não é possível sua inclusão no Simples. Pelo acima exposto, mantém a decisão da delegacia de origem em totum por seus próprios fundamentos e nega o provimento ao recurso voluntário interposto, presidente. É como voto. Muito Conselheira, bem. Não seria exatamente o mesmo caso do Nelson, acho que seria caso de não conhecer. Não conhecer. Porque ele não traz nada, ele simplesmente fala que sempre buscou, então assim, ele está questionando indiretamente a própria legislação, né? Mas é a mesma coisa, exatamente igual ao do Nelson, que a gente acabou de julgar. Ele fala que sempre buscou estar regular e tal, mas assim, a regularidade vem da legislação, né? A necessidade de estar regular. Como ele fala que ele está regular agora, junta certidões, não sei se... Só por isso que eu não estou dando dessa forma, mas se a maioria entender, mas eu acho que nesse caso aqui, Daniel, só por conta dessa comprovação mediante as certidões negativas, enfim... Porque mas ele disse que está regular agora. A legislação diz que ele tinha que estar regular na época. Então, indiretamente, ele está questionando a própria legislação, né? Enfim.
Aí é o que a maioria entende. Ou tá dando um entendimento equivocado à legislação, né, Daniel? Eu não sei não, mas eu acho que só por conta da juntada desses documentos e da alegação de que está regular... Não vai mudar nada, não, então. Não muda nada. Só para deixar claro aqui, porque a gente acabou de votar um do Nelson pelo não conhecimento, que me pareceu assim ser bem próximo, mas deixar claro que é por conta da questão de juntar documentos, tal, que estaria avaliando o mérito. Bom, passemos à votação então. Doutor Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Nelson. Eu concordo que houve a juntada de documentos e aí a necessidade de se manifestar sobre esses documentos, né? Então eu voto com a relatora. Doutora Luciana. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Wilson. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Seu microfone, Mauritânia. Desculpa. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Gente, eu vou dar um intervalinho de 2 minutos, tá? Até para eu estou aqui no meu computador já faz um tempo e a internet parece que está íntegra.